Demorou mais do que a maioria das pessoas gostaria, mas a ONU aprovou lá uma resolução pedindo uma pausa humanitária em prol das crianças palestinas. Mesmo assim, parece que não vai rolar uma pausa nesse conflito aí tão cedo. Quem é que vai informar a gente? Ad Ferrer, cadê ela? Pois é, quase 40 dias aí da guerra e o Conselho de Segurança da ONU só conseguiu aprovar uma resolução que foi essa apresentada por Malta, que tem o momento da votação, até vou botar aqui para a gente assistir, porque tem algumas coisas interessantes. Israel foi contra, Reino Unido e Rússia e Estados Unidos se abstiveram. Presta atenção. A crise humanitária que continua se desenrolando em Gaza, desde os ataques terroristas terríveis do 7 de outubro, é impressionante. Naquele dia, crianças foram levadas como reféns. Desde então, mais de 4.600 crianças teriam sido mortas em Gaza. Cerca de 1.500 estão desaparecidas, muitas certamente presas nos escombros. As vidas de recém-nascidos e de bebês prematuros no hospital de Al-Shifa estão em perigo real e imediato. Aqueles que estejam a favor do projeto de resolução, levantem suas mãos. Aí temos um apoio maciço, o representante russo se absteve ali, que não levantou a mão. Vamos ver se ele vai votar contra ou a favor. Aqueles que estejam contra, levantem suas mãos. Abstention. A abstenção, o russo levantou a mão ali, como acreditavam os diplomatas brasileiros. Os Estados Unidos também se abstiveram. Veja você que coisa interessante. Então, acho que é uma grande chance de aprovação do projeto de resolução. O resultado é o seguinte. A favor, 12 votos. Contra, nenhum. Abstenções, 3 abstenções. Está aí, então, momento importantíssimo, um projeto de resolução. O projeto de resolução foi adotado como resolução, que vai ganhar o número 2712. Vamos ser absolutamente claros. O Hamas foi que desencadeou este conflito, porque o Hamas só se preocupa com a morte e a destruição do povo de Israel. Os Estados Unidos não querem ver lutas e tiroteios no hospital que possa ameaçar pessoas civis, doentes e integrantes dos funcionários do hospital. Não podem sofrer isso. Precisamos ouvir a voz da população palestina para uma futura administração em Gaza. Isso precisa incluir uma governança liderada pelos palestinos, com Gaza unificada com a Cisjordânia sob a autoridade palestina. Pois é, essa resolução, ela foi aprovada no final, mas ela é muito branda. A gente pode até botar aqui, o texto prevê é uma ênfase na proteção das crianças, né, mas ele não prevê um momento para que essa pausa humanitária aconteça, nem o período, né, só pede uma pausa para números de dias o suficiente para que se chegue ajuda humanitária à população civil. E também a garantia desses bens e serviços essenciais, liberação imediata e incondicional de todos os reféns, e utiliza alguns verbos interessantes, né? Porque ele não dita, não é uma obrigatoriedade, né? Ele apenas convida ou apenas direciona Israel a isso, mas Israel já afirmou que não vai seguir essa resolução. E hoje, agora há pouco, até no ao vivo, o Israel está, nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, mais de 12 horas, mais de 24 horas depois da aprovação da resolução, Israel está fazendo uma operação dentro do maior hospital de Gaza, que é o Al-Shifa, durante todo o dia, né? O hospital está cercado e ainda tem outras operações em Gaza acontecendo enquanto a gente está gravando
esse vídeo, inclusive com o bombardeamento da casa de um dos chefes do Hamas, que não estava em casa, ele na verdade não está nem na faixa de Gaza. Então a resolução, ela pode ter sido aí uma boa resposta da comunidade internacional, mas ela segue, infelizmente, sendo ignorada. De qualquer forma, tem um peso político, né? A gente vê que Israel agora então está descumprindo ali o que se votou, o que se combinou. Mas uma outra coisa para a gente compreender são essas abstenções, né? De Estados Unidos... O que eu falei? Estados Unidos e Rússia. O que justifica isso? Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, né? Justifica que eles não estão assim tão satisfeitos com o texto que foi escrito por Malta, mas era o que dava para passar. O Conselho de Segurança estava com uma imagem muito ruim nesses 40 dias de guerra, porque não se posicionava. O não posicionamento é um posicionamento em si. Então, isso muda um pouquinho o jogo e a imagem também do Conselho de Segurança, que é, digamos assim, importante para essa instituição, mas também aumenta a pressão, né? No momento em que os Estados Unidos, por exemplo, já passa a se abster em determinadas resoluções, por mais brandas que elas sejam, ainda assim começa-se a fechar um pouco mais o cerco contra Israel e pressionar um pouquinho mais para pelo menos uma pausa humanitária a gente consiga nos próximos dias. Maravilha. Então as informações da AD, né? E a gente segue acompanhando essa situação para entender então se essa pausa humanitária, né, vai ser levada a sério em algum momento, né? Eu não sei realmente quais são as chances e para onde esse conflito deve desenrolar. Uma outra questão aí sobre a qual a gente se debruça nesse momento, Adi, é a necessidade de trazer para cá os brasileiros restantes, né? Como é que está isso? Exatamente. Está em fase de negociação ainda a inclusão de 50 nomes, inclusive 50 parentes nomes de pessoas que já voltaram para o Brasil, para que essas pessoas fossem retiradas da faixa de Gaza, mas ainda não há expectativa de data, não está muito avançada essa negociação. A maior parte desses 50 estão em Khan Yunis, né? E hoje, também no dia que nós estamos gravando, houveram ataques israelenses contra Khan Yunis, né? Então, realmente é uma situação preocupante desses brasileiros que seguem na faixa de Gaza. Pois é, o tempo está passando, está tudo explodindo em volta e a gente está esperando aqui os nossos, né? É o principal, né? Isso e o Brasil mantido em condições de, sim, negociar a paz no mundo e tal. Não sei como é que você vê isso. Você acha que é pretensão demais o Brasil querer um assento permanente nesse Conselho de Segurança, Adi? Ou não? Eu acho que tem potencial de acontecer. O Brasil, apesar de Jair Bolsonaro, apesar daquela era de párias em pária internacional, o Brasil sempre teve um papel importante na comunidade internacional e tem retomado essa importância no último ano. Isso tem sido importante também, não só para o Brasil, mas para a comunidade internacional, essa nova personalidade, digamos assim, da diplomacia brasileira. Eu acredito que há chance, sim. Eu só não sei se a gente teria muito cacife para conseguir mediar esse conflito, até porque Israel anda meio reticente com qualquer país que critique as suas ações na faixa de Gaza. Eu acredito que a gente só vai ter condições de realmente negociar alguma coisa e tomar a frente nessa situação se realmente houver uma mudança de postura internacional. A gente já está vendo uma leve mudança com essa resolução, mas ainda é muito fraco. Perfeito. Muito obrigado, Adi, pelas informações. Valeu! Maravilha, tá aí. Essa aí, ó, é a Adi Ferrer. Você pode seguir ela no Twitter, @AdNews, onde você vai encontrar outras informações sobre esse conflito e outros tantos tópicos aí que a Adi está acompanhando. Muito obrigado de novo, Adi. Fui! Só falta achar o botão aqui. Achei.